começar a apresentar, eu comentarei sobre os 4 primeiros slides e depois ele segue na apresentação. Então, por favor, Douglas. Douglas, coloca a tela cheia ou desaparece com essa coluninha do lado. Veja se é possível. Isso, empurra essa flechinha para a direita. Isso, obrigada, perfeito. Então, vamos lá. Esse trabalho, Natureza Econômica dos Instrumentos Urbanísticos, uma reflexão a partir de São Paulo, é a pesquisa do Douglas, que se insere num grupo de trabalho que é Política Urbana e Interesse Público. Passa o slide, por favor. Então, a ideia desse trabalho é que o que se observa hoje é que instrumentos de desenvolvimento urbano que visam a participação social e a redistribuição de benefícios urbanos têm resultado, na nossa avaliação, em maiores perdas do que nos supostos ganhos. Então, a ideia do grupo de pesquisa, quer dizer, dessa lógica, é a natureza e o papel do urbanismo hoje. Esse urbanismo no século XXI, onde tradicionalmente o urbanismo é ligado ao desenho e à intervenção, passou por um período associado ao direito, então se implementando por meio de leis, e hoje tem uma inserção extremamente grande com a economia e com novas formulações e onde uma certa virtualidade aparece e se trabalha sobre não apenas a questão da terra, mas sobre uma terra virtual que são os direitos de construir. Então, o que o trabalho busca é um acoplamento, uma visão conjunta entre o sistema jurídico institucional, econômico e a forma do desenho. Porque se tem pensado num desenho dirigido por incentivos econômicos e por formas de legislação, e a consequência e a transparência disso é muito prejudicada. Então, se pensa na natureza conceitual do solo virtual, do ponto de vista urbanístico, jurídico e econômico. Então, o que é o significado dessa terra virtual que existe nas cidades? Então, o projeto visa avaliar e explicitar formas e impactos dessas políticas que lidam com a virtualidade e que essa virtualidade é algo que não se vê. O público não percebe o que não consegue dimensionar o que está efetivamente sendo feito, e os urbanistas, imaginando
fazer urbanismo usando indução, o que estão produzindo é transferência de renda num contexto onde quem é penalizado fica obscuro, não é evidentemente um dado visto e passível de avaliação. Então, o grande tema aí é accountability, termo que em português sequer existe, inclusive porque a preocupação em dar satisfação ao público nem sempre é uma meta prioritária dos governos, e então essa é a linha geral do trabalho. Então, pode passar. Então, como o trabalho do Douglas, que é jurista, quer dizer, ele é defensor público, tem formação em direito, como o trabalho dele contribui nesse pensamento. Então, buscando fundamentos e propostas urbanísticas, o arcabouço jurídico dos instrumentos e a materialização dessas propostas com esta ótica que é a intermediação de uma leitura que interpreta e aplica esses instrumentos e essa legislação. Então, eu paro por aqui. O quarto slide eu não preciso apresentar, porque acho que já falei, e passo diretamente a palavra ao Douglas. Bom dia a todas e a todos. Estão me ouvindo bem? Sim, mas mude o slide, por favor. Bom, aí. Você vai continuar, Malu? Não, agora é com você. Tá bom. Bom, partindo dando continuidade, né, ao que a professora Malu introduziu, a nossa pesquisa ela parte de um objetivo, de algumas premissas. Né? O objetivo seria resgatar, do ponto de vista histórico, né, a partir do início do século XX, os instrumentos urbanísticos e seus impactos na forma urbana. Como que isso vai se transformando no decorrer desse tempo até os dias atuais, até os novos instrumentos dos últimos planos diretores de 2012 e 2014. Douglas, fale mais pausadamente, sem emendar as palavras, porque senão nossos colegas hispanohablantes não compreendem. Então, fale como salsicha e tranchos. Tá bom. E aí, em paralelo, né, a gente discutir como que se dá essa imbricação entre o urbanismo e a legislação e o direito urbanístico. Como que se dá essa transformação desses dois campos disciplinares e como que isso vai se desenrolando simultaneamente, né? Como que a natureza deles vão se transformando. Então, a gente parte de uma premissa, de uma análise da política urbana, tal como colocada na Constituição Federal de 88, ou seja, inserida dentro da ordem econômica. Se a gente for ver na Constituição Federal do Brasil, a gente tem lá a política urbana dentro da ordem econômica. E o Constituinte colocou a política urbana dentro da ordem econômica porque, além de espaço ser um produto, né, além da cidade ser um produto, esse processo de produção ele também gera excedente econômico, também gera riqueza. E tem uma consequência aí de a política urbana estar lá dentro da ordem econômica. Qual que é? A política urbana, tal como qualquer atividade de livre iniciativa de produção, deve observar os princípios e diretrizes ali do artigo 170 da Constituição Federal, que envolve a defesa do meio ambiente, envolve a função social da propriedade urbana. É importante destacar que a função social da propriedade urbana na Constituição Federal, ela não está só lá no artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais, mas ela também funciona como um condicionador, um limitador da atividade econômica. E aí entra a política urbana, né? E também o princípio distributivo
no artigo 170. Então, a partir dessas premissas, a gente periodizou a regulação do processo de produção de espaço. Então, o primeiro período que a gente traz é entre a década de 30 e a década de 70. A partir da década de 30, quando começou aqui o plano de avenidas, né, sob o viés rodoviarista, com Prestes Maia, e ao longo, depois, a partir da década de 40, né, aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, começa a ocorrer o início de um boom imobiliário, com verticalização em alguns bairros, né, com um forte investimento da companhia City nos loteamentos, início da discussão do zoneamento aqui na cidade de São Paulo, e a gente tem, embora a legislação também tinha como objetivo proteger os interesses da elite a partir da regulação, né, dos loteamentos da City, em paralelo também tinha uma regulação rígida na questão que regulava a produção do espaço, né? A gente tinha um código de obras e outras leis de licenciamento que eram muito detalhistas. Dizia até o material que deveria ser usado, por exemplo, e como deveria ser construído alguns estabelecimentos comerciais, algumas casas com material, enfim, a legislação muito detalhista, e o foco da legislação urbanística nesse período, ele se dava a partir do direito administrativo e a partir de uma visão modernista, com influência modernista, que veio dos congressos internacionais de arquitetura moderna, da Carta de Atenas, com enfoque na questão da fiscalização, né, no poder de polícia da legislação urbanística. Então, a gente está chamando essa primeira fase de regulação restritiva. E aí, a partir da década de 70, a gente coloca como marco inicial aqui, para definir esse período, né, a Lei de Zoneamento de 72, que é um processo que começou a discutir lá atrás, no começo do século XX, mas culminou com uma série de tentativas de projetos de lei, culminou na Lei de Zoneamento de 72. E aí, o que a lei traz de novo é a fórmula de Aviron. Aviron era o nome do arquiteto do Departamento de Urbanismo naquela época, e essa fórmula ela trazia uma proporção inversa entre coeficiente de aproveitamento e taxa de ocupação, né? Então, quanto maior o coeficiente de aproveitamento, menor a taxa de ocupação. Isso implicava, na forma urbana, isso somado a outros fatores da legislação urbanística, implicava numa forma urbana verticalizada ao máximo, com edifícios no centro do lote. E esse padrão de regulação, trazido pela Lei de Zoneamento, favorecia as grandes construtoras incorporadoras, porque incentivava, da forma como trazida pela legislação, o remembramento de lotes para se atingir a edificação máxima, né? Então, a gente colocou esse período aí da década de 70 e 90 como período inicial, essa transformação que vai se iniciando a partir da década de 70 como um período de transformação da legislação urbanística, que a gente está chamando de regulação incentivadora, né, que trabalha com incentivo econômico, e passa também por um processo de transformação do próprio Estado, de uma função repressiva para uma função promocional, né? E aí também, nesse período, iniciam-se as discussões de solo criado aqui, muito na perspectiva urbanística, de concepção de cidade, de densidade e desenho urbano, né? Claro que tinha também, nessa época, uma questão econômica que vinha com a questão da compensação urbano-ambiental, da outorga, que foi concebida nesse período junto com o solo criado, mas era uma questão muito secundária, né? Isso foi se transformando, como a gente vai ver. E aí, aqui, a gente já tem os primeiros estudos de direito urbanístico, tendo como referência José Afonso da Silva, que já traz, antes da Constituição de 88, essa visão do urbanismo como função pública no campo jurídico, né? Como algo no poder público, não no sentido de que o poder público tem que ser protagonista no processo de produção do espaço urbano, mas como protagonista no processo de regulação. Chamou essa fase aqui de fase de incentivo. E aí, entre a década de 90, a gente já entrando aqui no terceiro período, né, e até o Estatuto da Cidade, a gente coloca aqui o que ocorre aqui na leitura da Eveline Dagnino, que ela traz como o que ela chamou de confluência perversa, né? A confluência de dois projetos. O projeto participativo, vindo do movimento de redemocratização do país, e, em paralelo, o projeto neoliberal, que ocorre simultaneamente com objetivos contrapostos entre si, né?
Também a gente começa aí, e aí um pouco mais da década de 80, mas aqui na década de 90, começa a se consolidar a operação interligada, que é uma espécie de flexibilização da lei de zoneamento, e também uma coisa que foi criada pela lei na década de 80, mas começa a se concretizar aqui na década de 90. Então, a gente vê aqui, na cidade de São Paulo, a confluência perversa a partir de um governo progressista na gestão da Luiz Erundina, com princípios redistributivos, com propostas de inversão de prioridades, enfoque na periferia, mas, ao mesmo tempo, a gente vê esses instrumentos se consolidando, né, esses instrumentos ligados ao projeto neoliberal se consolidando. Mas aqui tudo numa fase inicial, a regulação ainda estava se iniciando em ambos os lados, digamos assim. Né? A gente já tem a Constituição Federal, que coloca a função social da propriedade como princípio principal da política urbana. Já tem o direito urbanístico que se desenha como um ramo autônomo ali, né, pela emenda da reforma urbana. E a gente chama essa fase de flexibilização aí da legislação em um período redistributivo. Depois, a gente coloca, entrando já na quarta fase, como marco inicial, o Plano Diretor de 2002 e o Estatuto da Cidade de 2001. Né? Ambos os instrumentos, eles consolidam aqui, a partir da Constituição Federal de 88, a partir da regulamentação do artigo 82 da Constituição Federal de 88, o que alguns autores chamam de nova ordem urbanística. Né? Aqui a gente tem também, de certa maneira, a reedição da fórmula de Aldiron, porque o plano diretor coloca como coeficiente de aproveitamento básico 2, ou seja, do 1 para o 2, isso é um incentivo econômico, como se fosse uma renúncia fiscal. Né? A gente tem também a operação urbana consorciada, então a gente tem uma concretização maior daquela confluência perversa. Né? Ao mesmo tempo que o plano diretor de 2002 regulamenta instrumentos de promoção de justiça social, como a operação urbana, ou melhor, como as áreas de ZEIS, como a outorga onerosa, né? Que tem por natureza ser redistributiva, ele também privilegia a implementação de instrumentos concebidos sob a ótica dos produtos imobiliários, né? E sobre o período aí neoliberal que se consolida nessa fase. E o direito urbanístico ele se torna mais flexível, porque a operação urbana a gente aponta aqui como uma espécie de arranjo contratual entre a iniciativa privada e o poder público. Né? A gente chama de fase redistributivista, porque tem a questão da outorga onerosa, mas também tem efeitos concentradores, porque os elementos, os instrumentos ligados à ordem neoliberal acabam se sobrepondo. E a última fase, por fim, a partir de 2014, onde a gente tem crise econômica, tem um novo plano diretor da cidade, que coloca, na verdade, um aprofundamento daquela fase anterior que a gente acabou de ver, com criação de outros instrumentos mais flexíveis. Né? Então, o outro instrumento que acaba flexibilizando mais ainda a operação urbana consorciada é a área de intervenção urbana, que também trabalha com venda de solo criado num perímetro delimitado, mas de uma forma menos regulamentária, digamos assim. Por exemplo, não há necessidade para a implementação desse instrumento, a partir de uma intervenção urbana, de licenciamento ambiental, ainda que você preveja o aumento do coeficiente de aproveitamento para aquela região. Então, a gente tem a mente, a macroárea de estruturação metropolitana e os eixos como áreas destinadas ao adensamento construtivo e populacional, utilizando-se desses instrumentos mais flexíveis, e o resto da cidade a outorga onerosa. E uma coisa acaba anulando a outra, e é uma fase ainda em estudo, a pesquisa inteira como um todo, ainda em estudo, né, faz parte de algumas reflexões que eu tenho com a professora Maria Lúcia, e também a partir do meu projeto de doutorado, que está em andamento ainda. Né? Como demarcações, né, como questões inovadoras, então a gente traz a apreensão da atividade estatal urbanística e de sua regulação como forma de intervenção no domínio econômico e financeiro, né? A ordem urbanística à luz da ordem econômica. E a gente tenta trabalhar e elucidar como que ocorre essa transformação da atividade urbanística, da sua regulação, nas diferentes fases de regulação na história do urbanismo paulistano. E é uma regulação que vai se transformando, né, na nossa hipótese, de um formato comando e controle
por uma regulação de incentivo flexível e contratual. Né? E também a pesquisa tem por objetivo, como a professora Malu bem qualificar os impactos invisíveis, e como isso é predatório, nocivo e fere o próprio ordenamento em si, como que esses processos de renovação urbana, a partir desses instrumentos, geram exclusão e promovem mais exclusão do que inclusão e violam, inclusive, o princípio distributivo. Né? Tem as referências bibliográficas, e é isso. Estou à disposição depois para eventuais dúvidas. Não sei se a Malu quer complementar. Não, Douglas, muito obrigada. Eu acho que, na verdade, é uma pesquisa que está se iniciando, não tem dados ainda para apresentar, e eu espero que no próximo seminário, no próximo ano, você já venha recheado de informações precisas e com isso se complementa essa ideia. Mas, enfim, eu acho que o momento é de se levantar todo esse questionamento que eu acho que o grupo tem feito, essa sessão tem feito com muita pertinência. Então, a gente termina aqui, deu o tempo certinho, e passamos, então, a palavra para o Antônio Daher, cujo... Bom, ele apresenta o título e pronto. Daher, se você puder dizer um minuto, eu esqueci de comentar antes e pedir ao Douglas de se identificar. De se identificar, de nome e o que é. Bien. Ontem apresentei, pero hoje te apresentas. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Soy Antonio Daher, profesor titular de la PUCI de Chile, jubilado, y actualmente colaboro en investigación con la UNAM. Voy a presentar a continuación mi ponencia. ¿Se ve bien la presentación? No se ve. Aguarda un rato. Estoy mostrando el escritorio, la pantalla completa en el escritorio. No pasa nada. No, a ver, vamos a volver entonces. Mejor que presentar la pantalla completa, Sí. ¿es posible si presentas solo la presentación? Bien, voy a cancelar y voy a ver entonces si puedo, un momento. Si compartilhas solo el PowerPoint o PDF como lo has hecho, penso que passa mejor. Acceder a pantalla completa, ¿puede ser o no? Yo no sé. Opa, não passou. Agora estou vendo Jadson em la pantalla. Claro. Cancelar. A ver, subir presentación, abrir bandeja de uso compartido. Aquí tengo...
tienes que abrir tienes que deixar aberta tu apresentação no programa normal e então compartilhar. Raqueline, ahí está. Sí, se había cortado, perdón. Sí, si no pasa, podés enviar el arquivo al email de Raqueline y ella apresenta. Muy bien, a ver, vamos a enviar el archivo. Qual é tu e-mail, Raqueline? raquelines@furb.br. Eu coloquei ali no chat. Vou copiar de novo. Antônio, Raqueline, se vês no chat, o mail de Raqueline é te digo as letras. Sí. RRAQ Sí. UELINES Sí. @ FURB.br. A ver, no sé si lo entendí bien. Déjame intentar porque no entendí bien las letras del correo. Podes verlo no chat. A ver, un momento. Veamos si me puedes ayudar con la presentación. Voy a intentar de nuevo. Abrir bandeja de uso compartido, ¿no? Sim. Aí verás tu apresentação, que deve estar aberta, e clica em ella. Un momento. A ver. Tengo abierta la presentación ahora. Ahora, tienes aberta. Agora entras em la bandeja de compartilhamento. Entro en la bandeja de compartir. Isso. Agora vês. Me da la alternativa de escritorio, pantalla completa, escritorio. ¿Y qué más? Nada más. Bueno, intento ahí. Intenta ahí. Porque la otra alternativa es, si me da más acciones, me da mostrar detalles, acceder a pantalla completa. Tal vez acceder a pantalla completa. Sí, sí, sí. Ahora, un momento. Pero no me permite.
A ver. Ya. A ver, por favor, muéstrame el mail de Jacqueline. Ah, te No hay vou. Dígame se lo ves. un momento más abajo. Ahí. Jacquelines, ¿ya? Não, Arroba. isso, R como de raiz. Ah, Raquel. Raquelines. Sim? Sí. Arroba furb.br. Lo envío inmediatamente. Raqueline, fica atenta aí. Passou? No, Enviou? estoy con algún problema. Voy a tratar de ver otra alternativa. Un momento. Daher, te Sí. queda tranquilo. Si querés, sale de la presentación, envías el mail a Raqueline y durante este tiempo el último grupo presenta y después vuelve. ¿Qué piensas? Muy bien, voy a hacer eso. Ok, Gracias. gracias. Tudo certo, Raqueline? Tudo certo, professor. Eu vou ficar aqui aguardando. Então, ele te manda e assim que tiver, você avisa. E peço, então, ao Pedro e Ana que comecem a apresentação. Pode ser? Pode ser. Então, Sim. por favor. Muito obrigado. Vou compartilhar. Aqueline, vê se nesse meio tempo você descobre o O e-mail dele? e-mail dele. Não, Vou ver aqui com o suporte. É Vê rapidinho. se chega aí para. Bom, deve chegar no seu, veja aí. Vou procurar aqui. Dá um jeito. Obrigada. Já está apresentando? Mesmo que você fique fora, já está apresentando. Não tem problema, porque está funcionando direitinho, tá bom? Certo, professora. Vou ver aqui. Ok. Bom, então vamos lá. Mesma recomendação que para o Douglas, falem em sistema salsicha, pausado. Tá bom. Bom dia a todos. Meu nome é Pedro Manfrinato e eu desenvolvi essa pesquisa com a aluna de graduação, eu também sou de graduação, Ana Borelli, e ela se intitula As Fronteiras da Zona Especial de Interesse Social nas Capitais do Norte do Brasil. Só fazendo um adendo, o professor Tomás é o orientador e ele logo vai entrar na reunião também, na apresentação para assistir ao seminário. Então, para apresentar brevemente a pesquisa, ela se relaciona com outras pesquisas realizadas por outras instituições do Brasil, dentre elas a USP, a Unicamp, a PUC do Paraná e a UFSAL, que é a Universidade de Salvador, para análise da situação das leis em todo o território brasileiro, e para nós ficou o recorte da região norte do país.
Então, a pesquisa, né, originalmente se intitulava A Definição das Leis, Zonas de Especial de Interesse Social, nas capitais do norte do Brasil, o que determina e para quem determina a legislação urbana. Então, com objetivos, ela busca analisar a legislação específica sobre as leis nas capitais do norte, Porto Velho, Rio Branco, Manaus, Boa Vista, Belém, Macapá e Palmas, bem como as definições das leis, de suas demarcações ou parâmetros urbanísticos, assim como seus objetivos, demais objetivos e desafios. Pedro, só uma pergunta. Quantos slides vocês têm? 24. Então, voa, porque 24 leva meia hora para apresentar, hein? Tá bom, pode deixar. Então, como metodologia, a gente primeiro fez um levantamento, né, sobre as definições das leis, o processo de surgimento. Levantamos também uma bibliometria para analisar como esse tema tem sido abordado em outras produções acadêmicas. Fizemos uma análise da legislação dos municípios de análise, estudo de caso, e a análise da legislação específica às leis, né? E aí, tanto a questão do parcelamento como dos parâmetros urbanísticos que ela determina. Então, a gente começa explicando um pouco o que é esse instrumento, né? Então, pela legislação, pela lei mais recente, as zonas especiais de interesse social são a parcela de área urbana definida pelo plano diretor ou por outras leis municipais, destinadas à moradia da população de baixa renda e sujeita a regras específicas de parcelamento, uso e ocupação do solo. E aí elas se dividem basicamente em dois tipos: as leis de regularização, que são as áreas já ocupadas por assentamentos populares, precários, que tenham irregularidades e que tenham o intuito de ocorrer a sua regularização fundiária e urbanística, e tem esse potencial de assegurar a posse da propriedade a esses moradores e de levar a infraestrutura urbana adequada para essas áreas. E as leis de vazio, que é essa demarcação de áreas vazias da cidade que já apresentam infraestrutura urbana para levar a habitação de interesse social para essas áreas, tendo o potencial de combater a especulação imobiliária que acontece nessas áreas, né, que impede que a população de baixa renda ocupe essas áreas com boa infraestrutura urbana. Pode passar, Pedro. Pedro? Já passou? Isso. Aí, a gente fez essa linha do tempo, trazendo alguns acontecimentos importantes da legislação urbana brasileira, até chegar no Estatuto da Cidade, né, onde as leis foram implementadas como um dos instrumentos incentivados a serem incorporados nos planos diretores da cidade, e destacando algumas experiências das leis que aconteceram antes. Então, com o Pró-Favela, em Belo Horizonte, e as leis em Recife, que já acontecia esse processo de demarcar as áreas da cidade para ocorrer a regularização, em 1983, e depois, em 1994, com as AEIs de vazios, que tem essa modificação. É uma diferença de termo, né, que é as áreas especiais de interesse social, mas com as mesmas funções, que inaugura essa questão das áreas vazias demarcadas para a produção de habitação social. Pode passar. Aí, só trazendo as capitais do norte, que são as do estudo de caso. Pode passar. E a primeira cidade estudada é Palmas, que é uma cidade recente, que foi planejada para ser a capital do recém-criado estado do Tocantins, em 1989, e o primeiro plano diretor veio para auxiliar esse processo de crescimento urbano da cidade, com a intenção de aproveitar a infraestrutura urbana que vinha sendo implantada e evitar uma segregação socioterritorial, socioespacial. Porém, a urbanização acontece de forma diferente do planejado, em especial pelos da terra nas regiões centrais,
e levando a população de baixa renda a ocupar as regiões mais periféricas da cidade, que não apresentavam infraestrutura urbana adequada. Aí, apenas em 2007, surge o segundo plano diretor, aí já após, né, o Estatuto da Cidade, instituindo as leis no plano, e ele é elaborado de forma participativa, já trazendo as diretrizes do Estatuto da Cidade, então, tendo esse potencial de poder combater essa situação de segregação. Porém, na prática, o que acontece é que muitas das leis demarcadas nas assembleias coletivas não foram aprovadas pela Câmara Municipal. Então, a gente pode ver no mapa que esses tons de azul mais claro, que estão demarcadas, são as leis que foram propostas e não foram aprovadas pela Câmara. E as aprovadas são as tons de azul mais escuro. E a gente pode ver que as que não foram aprovadas estavam, a maioria, na região mais central da cidade, que é onde concentra os serviços públicos, a infraestrutura urbana mais desenvolvida, e as que foram aprovadas são justamente as nas regiões mais periféricas, inclusive áreas de vazios, com o intuito de levar mais habitação de interesse social para essas áreas periféricas. E aí, no terceiro plano diretor, ele acrescenta novas leis, mas também seguindo essa mesma lógica, da maioria delas estarem concentradas nas áreas mais periféricas e já próximas das leis anteriores. E uma outra coisa que é interessante que o plano de Palmas é o único que faz é já definir qual tipo de leis cada território corresponde, né? Então, pode passar o slide. Aqui a gente trouxe como está a definição delas e os tipos. Então, o tipo 1 são essas leis de vazios, e a gente pode notar que na definição não consta que essa demarcação deve acontecer em áreas que já tenham essa infraestrutura urbana, abrindo essa margem, né, para acontecer essa demarcação em áreas sem a mesma. E a tipo 2 são de loteamentos regulares, sem a infraestrutura, com a intenção de levar essa infraestrutura, e também de construir mais habitação de interesse social para essas áreas. E a tipo 3 são de loteamentos irregulares, para acontecer a regularização fundiária. Aí acontecem poucas modificações de um plano para o outro, mas detalhando um pouco melhor quais são as necessidades dessas leis. E a definição também se modifica um pouco, então no primeiro plano ela é vista com a função de promover a habitação de interesse social, e no segundo já tem a função da regularização fundiária, também já inclusa. Pode passar. Aí a segunda cidade é Belém, capital do Pará, que é uma cidade muito mais antiga, né? Com um contexto diferente de Palmas, que teve seus crescimentos motivados por ciclos econômicos que trouxeram levas de imigrantes e que não acompanhou um ordenamento urbano em conjunto com esse processo de crescimento. E também tem uma questão ambiental muito forte, pela ocupação urbana ter se constituído, em especial nas margens dos córregos, dos cursos hídricos, e muito constituída também por meio de aterros. Então, essa camada de vulnerabilidade social também se sobrepõe a essa camada de vulnerabilidade ambiental. Então, é interessante que no primeiro plano diretor de 1993, ele já institui as leis, mesmo antes do Estatuto da Cidade, só que ele ainda não demarca elas no mapa. Aí, apenas em 2002, depois do Estatuto, que acontece essa demarcação, que são essas áreas, então, de azul, demarcadas. Aí, depois, em 2008, é elaborado o segundo plano diretor, e as leis já são modificadas também, então são acrescentadas novas áreas, tem pequenas modificações das áreas já demarcadas, e atualmente ele está em processo de revisão, que iniciou em 2018 e ainda não foi aprovado para o novo plano diretor. Pode passar, Pedro. A gente vê que na definição acontece a mesma questão que aconteceu em Palmas, dele só abordar essa questão das leis também voltada à regularização fundiária no segundo plano, e ela se divide, o tipo 1 e 2 se divide de acordo com o tipo da irregularidade. Então, o tipo 1 tem a irregularidade na posse da terra, que são em áreas de invasões de terra, que não existe essa regularidade.
E o tipo 2 é a irregularidade no loteamento. Então, tendo o intuito de promover essa regularização e também de promover a regularização urbanística, que já aparece aqui nas leis tipo 2, com, então, esse propósito de também levar esses equipamentos comunitários e promover a recuperação ambiental, que é uma coisa que é adicionada no plano mais recente. E o tipo 3 também são as leis de vazios, com a ideia de promover programas habitacionais, porém também não está definido que essas áreas têm que ser em regiões com infraestrutura urbana adequada. Aí pode passar. Pode passar, Pedro. Eu acho que está com um delayzinho. Está indo atrasado, né? Bom, a próxima cidade é Manaus, né, capital do Amazonas, e ela foi fundada em 1669, tendo um cenário semelhante ao de Belém, nesse processo de crescimento urbano, e tem o seu primeiro plano diretor de 1968, porém não foi possível encontrar informações sobre ele. E em 2002, ela institui a AEI, então ela utiliza esse outro termo, né, que são as áreas especiais de interesse social, no plano diretor, e apenas em 2005 estabelece esse anexo específico que já contém os padrões específicos de uso, ocupação e parcelamento do solo, e que não é sempre que acontece essa legislação específica nas leis, mesmo que seja obrigação que isso aconteça. E aí ela delimita 16 áreas do território, porém ainda não tem essa produção do mapa. E aí só no plano diretor de 2014, que esse mapa é elaborado e que são propostas 54 territórios demarcados como AEIs. E a gente pode ver essa diferença, né? Que no mapa de Palmas e Manaus, as leis ou AEIs são áreas menores em grande quantidade. E no de Belém, a gente viu que eram grandes trechos da cidade, que provavelmente engloba diferentes questões, né? Diferentes problemáticas habitacionais, e um pequeno número e um grande território. Aí pode passar, Pedro. E um pouco da definição e dos tipos de Manaus, ele não modifica a definição dos tipos. A 1 é de áreas irregulares, a 2 é de áreas visando habitação de interesse social, e a 3 de uma diferente, né, do que a gente está acostumado a encontrar na legislação, que são áreas destinadas ao reassentamento da população de baixa renda que tem sua moradia em situação de risco. Então, indicando que isso é uma situação muito frequente na cidade, né? Justamente também devido ao próprio processo de urbanização. E é interessante já ter essa área destinada ao reassentamento dessa população. E também é muito interessante a definição que ele engloba no segundo plano diretor, né? No primeiro, ele também só destaca a promoção da habitação de interesse social, mas no segundo, ele já traz todos essas questões do que essa moradia digna, do que o oferecimento de uma moradia digna por meio das leis visa atender. Então, além das melhorias urbanísticas, ele traz a recuperação ambiental, a regularização fundiária, a promoção de habitação de interesse social, dotadas de boa oferta de serviços, equipamentos e infraestruturas urbanas, áreas verdes e comércios locais. Então, ele traz toda essa gama, né? E é interessante especificar dessa forma, evitando mesmo essa abertura de brechas e que às vezes não contemplem seus objetivos. Falando rapidinho. Olha, eu tô ficando preocupada com o tempo aí, eventualmente vocês pulem alguma cidade se tiver faltando, para a gente poder chegar nas conclusões, porque a apresentação do professor Daher já estará disponível, tá bom? Pode deixar. Então, eu vou pular a parte mais contextualizada do surgimento das cidades, para dar um panorama geral. A cidade de Porto Velho, ela surge em função da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, muito vinculada aos ciclos econômicos da região, e a cidade acaba se adensando, principalmente por volta das décadas de 40 e 50, voltado, em ocasião desses ciclos, sobretudo do ouro, da borracha e da cassiterita, em razão também da expansão da fronteira agrícola durante o governo militar, durante as décadas de 70 e 80.
Nesse panorama, em 72, é criado o primeiro plano diretor para a cidade, que não faz menção sobre a questão da moradia social, visto que a questão do direito ainda estava se consolidando, né, nessas épocas da moradia, mas ele já previa, visto essa grande expansão que estimulou a ocupação de territórios sem infraestrutura e até em áreas de igarapés, uma expansão através de ocupação de vazios, sobretudo próximos às áreas industriais. Em 84 e 87 surgem novos planos que também não se articulam de acordo com as questões do município, apesar de tentarem disciplinar de certa forma o loteamento, de forma que em 90 é aprovado o plano que busca melhor disciplinar essa questão, mas que também não logra êxito, visto que nessa época a desativação dos garimpos faz com que ocorra uma grande migração para o centro urbano, estimado em algumas pesquisas de cerca de 30 mil garimpeiros, fazendo com que muitos bairros surjam da noite para o dia. Então, em 2005 e 2006, é aprovada a primeira experiência de ZEIS no município, que demarca, principalmente na região leste da cidade, alguns bairros para urbanização fundiária e jurídica, né? E urbanística, desculpa. E só em 2008, então, é que as leis são aplicadas no plano diretor, buscando tanto regularizar os assentamentos quanto promover habitação de interesse social, mas sem diferenciar nem no corpo da lei, nem no mapa, qual tipo seria qual. Aqui são umas imagens para ver mais ou menos como aconteceu essa ocupação dessas leis, né, que foram empreendimentos em áreas periféricas, surgido assim de forma rápida, né? Boa Vista também se vincula muito a esse processo de expansão da fronteira agrícola. Ela é um pouco anterior, seu surgimento data por volta do século XVIII, ainda nas políticas pombalinas de ocupação do território amazônico, só que ela começa a se adensar mais por volta da década de 40, quando o engenheiro Garcia Aleixo Drenus é convocado para a realização do plano diretor, que é majoritariamente a área central. O plano comportou bem a expansão até a década de 60, mas por volta de 70, muitos garimpeiros começaram a se instalar nessa região, fazendo com que a parte oeste da cidade se crescesse de forma desordenada. Nesse processo também, o próprio governo municipal estimulava esse processo de ocupação do território. Dessa forma, em 76 é criado o primeiro plano diretor, buscando dar uma regularização para a expansão da cidade, mas que não consegue competir com essa atração promovida, né, pelo poder público, fazendo com que em 91 seja instituído um novo plano diretor, que cria a figura do setor especial de habitação social, sendo destinado tanto para a produção de habitação social quanto para a regularização de terrenos, podendo ser aplicado em qualquer zona do município, porém ele não disciplina mais diretrizes. Dessa forma, em 2006, que então se cunham a figura das AEs, Áreas Especiais de Interesse Social, mas que também, como alinhado ao setor criado antigamente, ela se foca unicamente para regularização fundiária, não prevendo a promoção de habitação ou utilização de vazios. Nas décadas seguintes, a partir de 2012 a 2015, são criadas a maioria das leis, ainda nesse intuito de regularizar os terrenos já ocupados irregularmente. Então, aqui algumas das imagens, né, dessas ocupações também periféricas e também de grandes extensões. E Rio Branco... Olha, falta 1 minuto, por favor, você vai concluindo. Mostre rapidamente Rio Branco e passe para as conclusões, tá? Então, a única diferença de Rio Branco é que, apesar de instituir as AEs em 2006, ela também instituía outros 2 dispositivos, sendo as áreas para promoção de habitação e áreas para regularização prioritárias,
sendo que tinham o mesmo objetivo das leis, mas não se articulavam com elas. De forma que em 2016 foi criado uma nova área especial de interesse, sendo uma área urbana distante, né, da área central do município, denominada de Cidade do Povo. Aqui, então, também as imagens, né? Macapá eu vou pular, então, pelo tempo. Então, de forma geral, a gente conclui que essas cidades, as capitais do norte foram muito adensadas após esses programas de incentivo do governo, né, tanto a expansão da fronteira agrícola quanto pelos ciclos econômicos da região, mas que que se fizeram em descompasso com o planejamento territorial, fazendo com que as áreas ambientalmente frágeis e até de risco fossem ocupadas, seja por aterramento, fazendo com que se agravasse a questão da vulnerabilidade dessas populações, porque são áreas, sobretudo, inundáveis, né? Também nota-se, então, a demarcação, o reconhecimento dessas cidades informais apenas em período recente, e dessa demarcação, a maioria se faz para a regularização dos assentamentos, sendo que poucas visam a promoção de habitação de interesse social, e daquelas que o fazem, demarcam em áreas predominantemente periférica e de forma massiva, sem contar com a participação da população. Desculpa, pessoal. Concluiu? Sim. Aqui Ele lê a bibliografia. Muito bom. Ok. Legal, pessoal. Muito obrigada. Então, agora eu vou ir para Raqueline apresentar a tela do Antônio Daher. Perfeito. Vamos adiante. Muy bien, muchas gracias nuevamente. Pido disculpas por las molestias causadas. Voy a tratar de ir rápido con la presentación. El título es El estallido social y la capitalización ficticia financiera e inmobiliaria en Chile. Y planteo un concepto que voy a explicar a continuación: Real Estate and Unreal Estate. Siguiente. Presentaré, como decía, una evaluación de la vulnerabilidad y resiliencia del complejo constructor inmobiliario financiero en la crisis detonada por el estallido social chileno el día 18 de octubre del año recién pasado. Esta evaluación se hará mediante un análisis de la variabilidad en los mercados de valores, con una fundamentación teórica basada en la financiarización y el capital ficticio, expresado este último en la valorización de las acciones y cuotas de fondos de inversión inmobiliaria que se transan en la Bolsa de Comercio de Santiago. Siguiente. Como introducción, el impacto en el sector inmobiliario financiero del estallido social quedará registrado por el notorio desplome de los grandes fondos de inversión inmobiliaria y especialmente los de renta comercial. Estos instrumentos financieros y las acciones de las sociedades inmobiliarias abiertas estaban antes de la crisis entre los preferidos del mercado por su seguridad, por su rentabilidad frente a un sector externo afectado por la guerra comercial entre las mayores economías, Estados Unidos y China, el año pasado. En una economía abierta como la chilena, lo local, lo no transable, por lo tanto también lo inmobiliario, lo constructivo, parecía un buen refugio frente a esta globalización en conflicto. La siguiente.
El estallido social y luego el acuerdo comercial inicial entre Estados Unidos y China revirtieron los refugios. Los inversionistas ahora, tanto los institucionales como los no institucionales, eludieron los sectores domésticos, que antes eran los preferidos, y optaron por los de mayor exposición externa. O definitivamente optaron por invertir en el extranjero. La siguiente. Hasta ahí la introducción. El marco conceptual, como anticipé, relaciona la financiarización con el capital ficticio, en particular en su expresión accionaria y bursátil. Siguiente. Por fin. La financiarización está definida como conversión de productos, por ejemplo, construcciones, bienes inmuebles o servicios en activos financieros transables. Conlleva a la hipertrofia y predominancia del sector financiero en las economías. Y más importante aún, con la financiarización, las restricciones para una plena articulación entre los sectores inmobiliario y financiero fueron completamente superadas. Ejemplo de ello, la titulización, los derivados. El capital ficticio es la valorización anticipada de los flujos de ingresos futuros, o bien los derechos de cobro sobre el valor a producir en el futuro. Aunque el concepto de capital ficticio data de inicios del siglo XIX, 200 años atrás, la financiarización lo actualiza, lo amplifica y lo globaliza. Siguiente. Aquí están los autores cronológicamente ordenados que han desarrollado el capital ficticio, comenzando por Jenkinson, pasando por Turner, Marx posteriormente, Hayek y finalmente Durant. Siguiente. Durant, el año 2018, planteaba que la financiarización incrementa los ingresos del capital a través de dividendos, plusvalías bursátiles, que es lo que veremos en esta presentación, y también ingresos inmobiliarios, renta, fondos mutuos inmobiliarios. Durant, y esto es importante, considera una definición amplia de la finanza, que abarca todas las actividades de intermediación financiera, entre ellas también las inmobiliarias. Piketty constata, por ejemplo, que la riqueza privada o el capital se divide en dos partes casi iguales en el contexto europeo: los activos inmobiliarios y los activos financieros. Nuevamente, esta dupla, este par que nos interesa interrelacionar. Y Harvey planteaba tempranamente que tenemos que entender cómo se combina la circulación del capital productivo y la del ficticio en el seno del sistema de crédito en el contexto de los mercados inmobiliarios. Esta combinación entre el capital productivo y el capital ficticio es fundamental en la aproximación que estoy haciendo. ¿Cuál es mi tesis? Sostengo, en primer lugar, que si la construcción es economía real, lo inmobiliario no lo es. Si la construcción es industria, lo inmobiliario, por el contrario, es un servicio. Si la construcción produce capital fijo, lo inmobiliario genera rentas, plusvalías e intereses. En rigor, lo construido es inmóvil y local, y lo inmobiliario es líquido, es móvil y local o alocal y global. Las denominaciones, por lo tanto, están transpuestas y son equívocas cuando se usa indistintamente construcción inmobiliaria. Por la mixtura, precisamente, de ambos rubros se produce esta equivocación. Pero en rigor, en verdad, lo construido es real estate, capital fijo, y lo inmobiliario, unreal estate o capital ficticio. He acuñado el término unreal estate para referirme al capital ficticio en el ámbito inmobiliario.
El capital ficticio, ya lo decía, se expresa como crédito, como acción y como producto financiero. Los créditos hipotecarios y las obras de infraestructura con deuda pública, por ejemplo, pueden ilustrar también otra forma de capital ficticio en la producción de la vivienda, la ciudad y los territorios. ¿Por qué en las bolsas? ¿Por qué en las acciones? Porque a lo largo del siglo XX, como nos recuerda Ricardo Méndez, las bolsas se convirtieron en la clave central de la bóveda que sustenta el capitalismo financiero. La siguiente. Si bien la economía chilena es pequeña, con un Producto Interno Bruto cercano a 0,3 billones de dólares, 300.000 millones de dólares, su bolsa es la tercera de mayor capitalización en América Latina, solo superada por las de Brasil y México. Aunque, sin embargo, es la segunda en el número de compañías listadas y es la primera en el número de compañías extranjeras, 79 versus solo 5 de México y 4 en Brasil. Siguiente. ¿Qué metodología usé? Primero, una indagación en el mercado de valores entre el estallido social hasta el inicio de la pandemia, aislando, por lo tanto, el efecto de la pandemia posterior, que agrava la caída bursátil. Analizando, además, las variaciones de precio de las acciones de los mayores bancos y de las grandes empresas constructoras e inmobiliarias que se transan en bolsa, y también las variaciones en las cuotas de los principales fondos mutuos de los fondos inmobiliarios presentes en la Bolsa de Santiago. Siguiente. Comparé también la caída del precio de las acciones con la variación en las utilidades de las empresas y consideré como un indicador de capital ficticio la relación bolsa-libro, que, en otras palabras, es la relación entre el precio de mercado de una acción y su valor contable. Siguiente. También fue necesario incluir en la investigación a los grandes retailers, porque las principales inmobiliarias concentran los mayores activos en Chile en infraestructura del gran retail, malls, centros comerciales, centros de bodegaje, etc. Además, y esto es muy importante, porque el gran retail es parte integrante del sector financiero, tiene sus propios bancos, tiene sus propias compañías de seguro y además sus carteras de cliente, tarjetas de crédito y, por lo tanto, explica el gran retail la deuda por créditos de consumo de los hogares en gran medida que se suma a la deuda hipotecaria. Siguiente. Los índices para la Bolsa de Comercio de Santiago considerados están listados allí, el índice general de precios de acciones, el selectivo y especialmente un índice que se llama construcción y real estate, otro que solo es real estate y por lo tanto excluye el sector de la construcción, el índice financiero de los bancos y sociedades financieras y finalmente el del retail. Siguiente. Complementariamente, el estudio contempló los 4 mayores fondos inmobiliarios que se transan en la Bolsa de Comercio, el fondo de inversión rentas inmobiliaria, uno de renta comercial y otro de renta residencial de BTG Pactual y finalmente el fondo LB Patrio Renta Inmobiliaria 1. Siguiente. Voy a los resultados. En el periodo desde el 17 de octubre del 2019, estallido social en Chile, al 30 de diciembre de ese mismo año, el índice general de precios de acciones cayó un 13.7% y el selectivo un 13% abajo. La mayor caída la registró, sin embargo, el índice de construcción y real estate, un 25.2% negativo, seguido por el del retail, con un 24.5%, luego el índice financiero, que cayó casi un 22%, y finalmente el real estate, que cayó un 21.2%.
Vale decir, todos los índices considerados en la investigación, un mes después o 2 meses después del estallido bursátil, tuvieron caídas bastante mayores que el índice general de precios de acciones o el selectivo, vale decir, bastante mayores al promedio en la Bolsa de Comercio de Santiago. Siguiente. El mayor impacto del estallido social fue en el sector de la construcción y en los fondos de inversión y rentas inmobiliarias no residenciales, vale decir, comerciales. El estallido social afectó más instantánea y sensiblemente a la economía real que al sistema financiero. Y por ende, y esto es muy importante, por ende afectó mucho más al sector de la construcción que al sector inmobiliario. Siguiente. Al comparar las caídas de los precios de las acciones con la variación en las utilidades de las empresas, considerando el último trimestre posterior a la crisis social, con solo 3 excepciones, en todas las sociedades la baja bursátil fue inferior a los resultados de las empresas. En cambio, las mayores sobrereacciones bursátiles se registraron en 2 de los mayores bancos y en la mayor constructora. Allí fue donde hubo una mayor sobrereacción, vale decir, un mayor castigo bursátil superior a la caída en los resultados de las empresas. Y un caso muy singular lo constituye Inversiones La Construcción, ILC, que es filial de la Cámara Chilena de la Construcción y es una sociedad de inversiones que tuvo una caída de menos 84%. Siguiente. Siguiendo con los resultados, al considerar como indicador, como uno de los indicadores de capital ficticio, la relación bolsa-libro, recuerdo que representa la relación entre el precio de mercado de una acción y su valor contable. Si ese ratio es superior a 1, quiere decir que se está valorizando la acción por sobre su valor contable. Bueno, las cuatro mayores constructoras tenían una relación que fluctuaba entre un mínimo de 0,5, vale decir, se transaba a la mitad del valor contable, y un máximo de 1,31. En las 3 mayores inmobiliarias, la fluctuación siempre superaba a 1, vale decir, las acciones se transaron a valores superiores, confirmando la mayor valoración de las inmobiliarias sobre las constructoras. En fin, en los 3 mayores bancos, las relaciones eran nuevamente no solo superiores a 1, sino que también 2,40, 2,56, y por lo tanto, estos bancos, a pesar de su fuerte devaluación bursátil, seguían con una relación bolsa-libro que más bien nos mostraba un capital ficticio que superaba e incluso más que duplicaba el valor contable. La siguiente. Conclusiones. En el estallido social y la crisis que se produce en Chile, el capital ficticio bursátil confirmó dramáticamente su condición de tal. La pérdida de capitalización del mercado, de capitalización de mercado de las empresas integrantes del IPSA entre el 18 de octubre de 2019 y el 22 de enero del año 2020, vale decir, en muy pocos meses, fue equivalente a 28.000 millones de dólares y fracciones. Esa cifra representa una caída del 17,1% de los 151.000 millones de dólares de capitalización de la Bolsa de Santiago el día de inicio de la crisis. Y, lo más importante, los sectores analizados, construcción, inmobiliario, retail, banca, financiero, estuvieron entre los más depreciados. Siguiente. En fin, ciertamente muchos de los efectos de la crisis social chilena no se manifestaron solamente ni plenamente en el corto plazo de esta investigación coyuntural. Enseguida, ellos se agravaron por la irrupción de la pandemia
y sus secuelas económicas y sociales, agudizando críticamente su impacto en la bolsa y sus acciones, por lo tanto, agudizando también su efecto depreciador del capital ficticio y particularmente el retail, el real estate y el unreal estate. Ambas crisis, la sanitaria y la social, se potencian y siguen inconclusas. Siguiente. Entre las políticas gubernamentales, y con esto termino, anunciadas para mitigar la crisis, están las de reconstrucción de las infraestructuras y espacios públicos afectados por las protestas sociales y también las de vivienda social. Implican un gasto fiscal cuantioso que, incentivando y beneficiando al sector de la construcción, busca promoverlo como instrumento anticíclico, generando empleo y contribuyendo a la agenda social. Así, si la crisis social hundió al sector de la construcción como al que más, el Estado lo rescatará para liderar la reconstrucción. Una curiosa paradoja keynesiana. Muchas gracias y perdonen nuevamente la demora. Gracias, Antônio. Vamos a ver se Vitor chegou. Não. Então, passamos ao debate. Temos 15 minutos para concluir. E pergunto se alguém em los presentes gostaria de fazer alguma questão, inclusive entre aqueles que participaram ontem. Vamos lá, temos uma mãozinha levantada do Jadson. Diga lá, Jadson. Olá, professora Maria Lúcia, prazer conhecê-la. Diga de onde é. Quem for fazer pergunta, por favor, diga o nome e de onde é. Ok. E meu nome é Jadson Porto, sou geógrafo, sou professor titular da Universidade Federal do Amapá. E eu fiquei um tanto curioso com a apresentação do professor Pedro Andrade, que justamente quando foi falar sobre o caso amapaense não foi possível. Eu gostaria de escutá-lo sobre a posição dele a respeito de Macapá, por gentileza. Ok. Pedro, se quiser apresentar, então... Deixa só saber se tem mais alguma pergunta, senão passamos para isso. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Então, vamos lá, Pedro. Apresente muito rapidamente, então, e depois a gente faz uma conclusão entre todos os participantes. Eu não sei se o Tomás, que iria fechar o trabalho de vocês, chegou ou não chegou. Então, diga lá, Pedro. Apresenta aí para o Jadson. Uhum. Depois você manda a apresentação para ele, tá? Claro. Bom dia, Jadson. Obrigado pelo título, mas eu ainda sou aluno de graduação. E a pesquisa, no caso de Macapá, eu me baseei muito nas análises do professor José Alberto Tostes, que também é professor, se não me engano, da Unifap, de arquitetura. Sim, ele é do mesmo curso que eu faço parte, tanto do mestrado quanto do curso de arquitetura que nós trabalhamos juntos. Que legal. E eu vi que ele, além do blog, né, ele tem que manter bastante atualizado, ele tem uma publicação de um livro sobre os planos diretores e com acesso, né, às informações disponíveis pela prefeitura, a gente conseguiu identificar que as leis, né, aplicadas no plano só aconteceram em 2013, 2004, que era dividida principalmente em duas principais, né, vertentes.
A primeira era para regularização de assentamentos em áreas, regularização de assentamentos em áreas já ocupadas, e a outra para promoção de habitação de interesse social. Da primeira, eles ficam em 3 frentes, que é loteamentos já ocupados, e que seriam de difícil recuperação, visto que seriam aqueles já aterrados, as ocupações em áreas ambientalmente frágeis, que fossem de alugação à malha urbana. Tinha mais uma categoria que era de promover infraestrutura para alguns dos loteamentos ocupados, e além da regularização urbanística e fundiária. Só que não foi identificado uma diferenciação entre as leis para regularização e as leis para a promoção de habitação social. O que se identificou a intensificação da ocupação, principalmente das áreas de igarapés, pelas casas de palafita. Um dos problemas da pesquisa que a gente levantou foi a distância do local, que dificultou essa análise no campo, que pudesse ser feita de forma mais crítica. Então, infelizmente, a pesquisa acabou se baseando mais nos levantamentos já realizados. Você tem mais alguma dúvida? Ok, Pedro, obrigada. Eu gostaria de pautar um pouco o que a gente consegue concluir daqui. Na verdade, o grande tema dessa sessão era discutir um pouco a virtualidade dos atuais instrumentos, onde essa articulação entre econômico, finanças e urbanismo fica muito, muito imbricada. Então, nesse sentido, eu, enfim, depois gostaria de, ver com o Tomás em algum momento, quer dizer, como é que ele pensou essa eventual articulação, porque eu acho que o caso das EIs é talvez dos poucos instrumentos, desses novos instrumentos urbanísticos, que justamente trabalham na escala da materialidade. Então, tem uma relação muito mais direta com a ação do Estado e com uma forma de controle mais direto. O que, por outro lado, evidencia, e eu acho que a própria fala final do Daher, que, de repente, toda essa articulação com o financeiro leva para uma visão que, na hora que tudo quebra, é o Estado que tem que estar presente. O fato das EIs terem essa referência do Estado só reforça esse tema. E eu acho que essa vai ser a grande discussão pós-pandemia, de como essa nova busca da materialidade e da presença do Estado tem que estar colocadas. E aí eu vou fazer uma brincadeira para quem não conhece e que não é de São Paulo. Nesse domingo temos segundo turno das eleições e a grande questão, uma das grandes questões que estão sendo colocadas é justamente da presença de candidatos que se propõem a resgatar
o investimento social, a qualidade de vida e aterrissar a ação do Estado nas ações diretas. Então, não sei se alguém mais quer comentar alguma coisa. Eu vou pedir para o Jadson, se não quiser fazer algum comentário, abaixar a mãozinha virtual dele, já que estamos todos no virtual. E está aberta a palavra para quem quiser fazer mais algum comentário. Eu poderia fazer um breve comentário, professora, por favor, me conceda 2 minutos? Claro, diga lá. Eu vou comentar o caso amapaense. Tá? Amapá, Roraima, Rondônia e Acre são ex-territórios federais. Deixa, Jadson, só para contar para os demais que não são brasileiros, não sei se viram notícias. Comento. Fala rápido. Tá bom. Fala rápido. Bom, então o Amapá está aqui no processo teve um processo de 20 dias de apagão. É o primeiro caso brasileiro de longo prazo de apagão. Houve alguns casos aqui no Brasil, 2, 3 dias, mas de 20 dias isso não aconteceu. Essa é a primeira vez. De apagão elétrico. Apagão elétrico. Então, para a senhora ter uma ideia, não tinha água. Então, o pessoal tinha que tomar banho de chuva. Se chover, toma banho. Se não chover, não toma. Simples assim. O Amapá, ele é um estado fronteiriço com a Guiana Francesa. Nosso endereço é muito fácil, é na esquina do Equador, com o rio mais belo, com o rio Amazonas. E Macapá é a cidade cortada pela linha do Equador. Essa área alagada que o Pedro comenta, nós chamamos de ressaca. São paleorrios que foram utilizados outrora como estabilizador térmico. Então, esta área alagada possui aproximadamente 150 a 180 mil habitantes que estão sobre as palafitas. E essas zonas de interesse social estão sendo usadas, aí que eu gostaria de ter conversar um pouco com a senhora, dialogar um pouco com a senhora, porque como a senhora comentou a respeito do caso de São Paulo, são basicamente me corrija se eu estiver errado, por gentileza, basicamente de construções já feitas. No nosso caso, não. O nosso caso aqui não são construções feitas, são terrenos vazios. Então, nas minhas aulas, eu costumo dizer que a nossa urbanização acontece por soluços, que coincidem com as eleições. Quando tem eleição, você tem um pico de urbanização por conta das invasões depois de terra, não de obras construídas. Na outra eleição, outro soluço. Então, esses soluços de urbanização que nós temos aqui no Amapá, ele é recente. Por quê? Macapá ela foi a terceira indicação como capital do território federal. Antes era o município do Amapá. Então, toda essa construção que nós temos hoje aqui é de 1944 para cá. Entretanto, foi com a estadualização, pós-88, que a coisa teve um ritmo muito mais intenso. Aí, quando eu chamo, para finalizar, nos meus 2 minutos que eu solicitei, quando o Pedro comenta sobre o plano diretor de 2003, de lá para cá não foi feito mais nada. Então, assim se passaram 17 anos. Então, a Macapá que tinha naquela época não é a Macapá de hoje. Uma Macapá de 200 mil habitantes, hoje tem 500 mil habitantes. Então, essas obras que foram construídas como conjunto, aí foram construídos conjuntos habitacionais aqui. Que isso precisa de outro tempo para a gente conversar. Agora, em relação ao apagão, não houve apagão, o Amapá foi apagado, porque os equipamentos que foram instalados aqui já estavam... já era reserva de 3 transformadores de outrora. Que também isso dá... Estou escrevendo 3 artigos sobre isso, daqui a pouco a gente vai ser divulgado. Tá ótimo. Muito legal, Jadson. Olha, eu acho o seguinte, vocês têm, enfim, o trabalho dos estudantes que apresentaram, assim como a sua reflexão e o seu artigo, eu acho que eles são absolutamente fundamentais, mas eu acho que houve um certo equívoco no direcionamento
do texto para esse grupo específico, quando a questão toda presente tem, inclusive, particularmente no caso de Macapá, uma inserção com o tema ambiental absolutamente radical e fundamental. É um tema que me encanta, por outro lado, mas não é exatamente o foco do que se imaginava nessa sessão, e que, por outro lado, eu acho que teve um interesse muito grande no sentido de demonstrar que todo o raciocínio, pelo menos no Brasil, e imagino que, de certa forma, no Chile, o que se apresenta é que essa noção de função social da propriedade e de buscar alguma potencialidade de financiamento para a urbanização via setor econômico, ela faz sentido para metrópoles e grandes cidades, e que, no entanto, os nossos países têm muito mais Macapás do que São Paulo, Rio de Janeiro e Santiago. Então, enfim, eu acho que esse é um tema e que, no Brasil, de vez em quando, ele é retomado, de que toda a construção do Estatuto da Cidade foi muito mais mirando as grandes cidades e metrópoles e não a maioria do território brasileiro, que tem 5.000 municípios. Eu não sei se isso acontece no Chile também. Perguntaria ao Antônio se ele poderia comentar un poquito. Gracias, Lucía. Efectivamente, yo creo que ese es un punto común muy importante. Hay un sesgo fuertemente centralista que beneficia especialmente a las grandes concentraciones urbanas en desmedro del resto del país. Eso también, por lo demás, marca, simboliza la dicotomía entre el sector de servicios y el financiero que está en las grandes ciudades y los sectores productivos y los sectores primarios que suelen estar distribuidos en las distintas regiones o en los diferentes estados. A propósito de la intervención del Estado en la política urbana y en las ciudades, me ha parecido excelente la presentación que hizo María Lucía y Douglas, y solo puedo comentar al respecto que el Estado, sea por acción o sea por omisión, genera efectos redistributivos en la ciudad muy importantes. Cuando actúa, puede tener externalidades positivas y valorizar algunos sectores de la ciudad en desmedro de otros, pero también a veces actúa generando externalidades negativas y, por lo tanto, generando también mayor pobreza urbana y mayor segregación urbana. En la experiencia de Chile, al menos, el Estado ha sido el principal segregador urbano al preferenciar la localización de la vivienda social en los sectores más alejados de los centros urbanos y de sus equipamientos. Creo, por lo tanto, que una continuidad del tema que nos ha convocado en esta sesión es poder evaluar los efectos redistributivos económicos y sociales de la acción pública, de las políticas públicas en las ciudades. Tanto los de valorización como los de desvalorización. Tanto los de inclusión social como aquellos que son de exclusión social. Y me parece que la presentación que hicieron ustedes, Lucía y Douglas, nos da un muy buen punto de interés y partida en esa reflexión. Muchas gracias.
Muitas graças, Antônio. Eu espero que tenhamos mais oportunidades de diálogo. Quero também dizer ao Jadson, ao Tomás e grupo, que também esse é meu outro lado de interesse, que é essa articulação do desenvolvimento urbano com a questão ambiental. E agora, isso é um tema bastante específico e que deve ser muito trabalhado. E aí eu sugiro a vocês que o grupo 10, eu não sei exatamente em que sala está, eu não estou com o programa todo, a Raqueline, se tiver com o programa todo, poderia indicar, mas o subgrupo 10, coordenado pela Marilyn, tem tratado temas que certamente interessam ao projeto de vocês, que eu sugiro, deem uma olhadinha. E o Jadson está pedindo mais uma vez a palavra, eu já fico aqui me despedindo de todos e até amanhã, quando seguiremos com o último grupo, e o Jadson, não sei, diga aí, e a gente entendo que o Antônio já se despediu com a fala dele, e o Jadson, então, deu um alô e um tchau. 1 minuto e meio, então, por gentileza. Claro, diga. Essa questão ambiental aqui, para nós, Rondônia, Roraima, Amapá, Acre, é uma questão fundamental. Porque, no caso de Rondônia, aproximadamente 55% do território de Rondônia inteiro é unidade de conservação ou terra indígena. Roraima está em torno de 53% e o Amapá, 72%. Isso significa que a população que chega até a cidade não pode ir para o interior. Então fica concentrada. Aí você tem aquela macrocefalia urbana, aqui no caso especificamente Macapá. Então esse é o ponto fundamental que o ASEIS tem que ser levado em consideração. Porque ela não pode ir para o interior. A população não pode, por conta dessas unidades de conservação. O segundo ponto, professora, para finalizar, é que como nós fomos ex-territórios federais, eu gostaria de escutar em um outro momento, não agora, mas o pessoal de Rondônia, o Amapá, os municípios são virtuais, porque eles são juridicamente delimitados, mas não possuem terras, porque as terras são federais. Como é que nós vamos fazer, então, um planejamento? Quem elaborou o plano de diretor de Laranjal do Jari e do Oiapoque foi o professor Tostes. Esses municípios, 90% são terras federais. Serra do Navio, 95% são terras federais, 3% fora disso aqui são do Estado, e o centro, o núcleo urbano, é tombado pelo patrimônio histórico do nacional. Então, para que serve a figura do prefeito? Ele não pode fazer gestão de absolutamente nada. Então, é uma outra leitura, é um outro universo que existe aqui nos territórios federais que precisam ser estimulados. Tá? Então, nós temos muita área para ser ocupada, sim, protegida. Então, a gente não pode ocupar. Então, essa questão ambiental que o Pedro ele toca é por conta dessa peculiaridade que nós temos aqui. Os ex-territórios possuem essa situação. Os municípios não têm terra. O estado inteiro do Amapá, 2% pertence ao estado, 2%. As demais áreas são federais. E assim vai. Tá bom. Jadson, muito obrigada. Eu achei esse tema maravilhoso. Eu vou pedir para você fazer o favor de botar teu e-mail aí no chat, porque eu depois quero te convidar para fazer uma fala com um grupo de alunos da disciplina de planejamento que está trabalhando sobre cidades da Amazônia. Então, você, por favor, deixa aí, isso vale para uma outra coisa.
Então, já estamos praticamente na hora do cafezinho, quando a gente começa a trocar informações e interesses. Então, por favor, coloque teu e-mail aí e a gente se conversa num outro contexto, tá bom? Então, Tá bom. muito obrigada a todos. Tá bom, obrigado. E nos vemos amanhã. Raqueline, não saia, porque senão eu não consigo copiar o chat, tá bom? Então, Sim, professora, não vou sair não, fique tranquila. abraços a todos e até amanhã. Gracias, Raquelín. Abraço. Muchas Tchau, gracias. por nada, Até professora. amanhã. Tchau. Então, espera aí, deixa eu copiar aqui. Ixi. Só que ele não botou o e-mail dele aqui ainda. Ô Jadson, rapidinho aí, bota o e-mail bota teu contato. Eu tô tentando aqui, que estou com problemas aqui. Você 30 tem que... segundos. Ok, mandando. tô esperando, tô tranquila aqui. Senão eu ponho o meu e você me faz, entre em contato, vê se vai dar certo. Pronto. Ah, beleza, já veio. Ok. Muito obrigada. Então, é isso. Para quem vier amanhã, até amanhã. Até amanhã. Tchau. Boa tarde para vocês. Espera aí, deixa eu copiar aqui. Gente, esse negócio não copia. Espera aí, deixa eu copiar à mão. Eu detesto essa plataforma. Eu coloquei o blog também, professora, no meu site, que tem todas as minhas obras publicadas lá. Espera aí. Não, mas é o seguinte, eu vou te chamar para fazer uma conversa com essa turma que está estudando Cidade na Amazônia, tá? Tá bom. Agora, por que alguém em São Paulo resolveu estudar Cidade na Amazônia, depois eu te explico. Uai, a professora Berta Becker do Rio de Janeiro foi estudar lá. Tá certo, é maravilhosa ela. Jadson Porto, tá. Isso. É blogspot. Tá, peraí, já estou vendo, peraí. Não tá. Blogspot.com.br. Então, eu possuo 26 livros escritos sobre o Amapá, sobre essa fronteira, então tem... Legal. Umas cositas aí. Professora, muito obrigada. Muito obrigado. Uma grande honra conhecê-la. Eu também adorei te conhecer, muito bom. E, vamos fazer uns tricôzinhos aí. Ah, quando quiser. Tá bom? Então, um abraço, tchau. Raqueline, muito obrigada e até mais para todos.